É muito bom estar aqui nessa igreja. Tem um bom tempo que eu estive aqui, não é? E é bom retornar. Hoje nós vamos estudar a respeito de um tema que julgo ser um dos temas mais importantes da nossa vida, com respeito à nossa missão e à nossa mensagem. Duas coisas essenciais, talvez a razão de ser da igreja adventista aqui, a minha razão de ser aqui nessa terra. E por isso, nós começamos esse assunto tão importante com uma pergunta. E a pergunta é: por que eu, Senhor? Sabe que a gente tem essa mania de as coisas que a gente não quer fazer, a gente pergunta, por que eu? E isso me leva lá para a minha infância. Eu tenho uma irmã e um irmão. Eu sou o mais velho dos dois. E é incrível como o irmão mais velho sempre tem maiores responsabilidades. E todas as vezes, era essa pergunta que eu fazia para minha mãe. Todos ali sentados brincando: Fabiano, vai lavar a louça. Aí eu perguntava, que é lógico, por que eu? Tem mais dois aqui. Fabiano, vai estudar. Por que eu? E a gente vai crescendo e vai percebendo que essa pergunta nos acompanha durante a vida e ela continua agregada a coisas importantes que por vezes nós não queremos fazer. Do tipo, em uma empresa e o chefe te dá uma ordem e você sabe que a empresa tem 30, 20, 10, 2 funcionários e você pergunta, por que eu? Sempre que houver a possibilidade de lançar sobre outro a responsabilidade, nós vamos perguntar por que eu. E a Bíblia nos traz exemplos de pessoas que poderiam ter perguntado por que eu. Poderiam ter reclamado da situação, poderiam ter feito uma série de coisas. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Um dos livros que eu gosto muito no Antigo Testamento e que tem uma mensagem muito poderosa e relevante para todos nós. E nós vamos ler aqui os versos 41 a 45. Um pouco sobre Daniel antes de realizarmos a leitura, é o contexto da história. O livro começa com uma invasão. Nabucodonosor vem sobre Jerusalém, sitia a cidade e leva cativo alguns. Entre eles estavam Daniel e seus amigos. Daniel e seus amigos foram capturados por razões óbvias. Eles tinham comportamento, princípios. Eles estavam sendo preparados por uma boa família e eles tinham características de príncipes. Eles eram adolescentes jovens, bem afeiçoados, de bom conhecimento. E Nabucodonosor, ele tinha uma estratégia de guerra muito poderosa, que era agregar ao lado dele todas as pessoas que poderiam oferecer algo para o reino. E ele então levou cativo, entre o povo que foi cativo, Daniel e seus amigos. Começa no capítulo 1, aquela apresentação à corte, e o que destaca o capítulo 1 é quando uma mesa repleta de alimentos do rei, os manjares do rei, é colocada diante destes escravos, que seriam futuramente sábios da Babilônia, e a ordem era: comam a mesma comida do rei, para que vocês sejam inteligentes igual o rei. Diante de uma apresentação dessa, diante de uma situação dessa, eu fico me colocando agora para pensar, nossa juventude contemporânea. Imagina a situação: você é retirado do seu lar, levado para um outro país que não é qualquer país, era a sede do mundo, Babilônia que comandava tudo, de lá saíam costumes, de lá saíam, enfim, várias outras coisas. Você é levado para lá como cativo, e quando você acha que vai para uma jaula como escravo, ele te coloca em uma mesa,
diante de você todos aqueles alimentos, e muitos deles você sabe que não deveria chegar perto, mas o cheiro é muito bom, e bebida da melhor qualidade, e oportunidade de promiscuidade, oportunidade de conhecer os mistérios do mundo. E eu fico pensando, se Daniel tivesse falhado naquele teste, será que nós teríamos o livro de Daniel na Bíblia? Sabe, um teste aparentemente simples, ele poderia ter falado assim: olha, eu nunca comi esse tipo de comida, eu vou provar. Ou ele poderia ter falado assim: bom, minha mãe me ensinou Levítico 11, tem toda aquela lista de alimentos que eu não posso comer, então eu vou escolher um aqui, esse aqui não está em Levítico 11, e vou comer esse. E o assunto fica ainda mais delicado quando você imagina a situação de que rejeitar a comida do rei não é a mesma coisa do que rejeitar a comida da mãe. Porque quando a mãe faz uma coisa, fica salgado demais, o filho fala o quê? Não, minha mãe, não quero comer não, está muito salgado. A mãe vai te mandar matar? Vai ou não? Teve alguma mãe que já mandou matar o filho porque reclamou da comida? Mas o rei mandava. A decisão de Daniel, e era uma decisão pensada, porque ele sabia que se o rei tinha oferecido aqueles manjares, recusar aquilo era dizer assim: a comida do rei não é boa o suficiente para mim, ou seja, eu estou acima do rei, ou seja, vai para a forca. E mesmo a despeito de todas essas circunstâncias, Daniel, como diz o próprio texto bíblico, escolheu firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. E aí então ele pede para que o homem responsável por cuidar dele e de seus amigos, para que lhes ofereça água e legumes. E é claro, quando o Filho de Deus enfrenta a batalha, dá o primeiro passo de fé e avança, Deus agora trabalha também, foi autorizado para que eles então comessem água e legumes durante um certo período, e após o certo período, o que acontece? Eles se apresentam 10 vezes mais inteligentes do que todos os outros que estavam comendo o banquete do rei. Mas o foco de tudo isso é que deste princípio, desta escolha, na qual Daniel não ficou perguntando: por que eu, Senhor, na Babilônia? Por que eu, Senhor, diante dessa mesa sem poder comer nada? Por que eu, Senhor? Porque em vez dele ficar perguntando, ele agiu. E agora vem o capítulo 2 de Daniel, que é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Daniel teve uma oportunidade que eu imagino muitos naquela época e antes de Daniel deveriam ter em sua mente. Ele teve a oportunidade de saber a história global e teve a oportunidade de ver também como seria a questão do fim do mundo. Ele viu toda a história da humanidade em uma estátua. Capítulo 2 conta o sonho do rei, mas eu quero focar a última parte dessa história, registrada no capítulo 2, nos versos 41 a 45. E está escrito assim: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte barro e em parte ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro e lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra parte será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste
que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que há de vir futuramente. Certo é o sonho e fiel a interpretação. Naquele dia Daniel não sabia que esse quão distante estava tão distante dele. Mas nós hoje sabemos que aquilo que era distante para Daniel, hoje é nossa realidade. Nós sabemos muito bem que nós estamos exatamente vivendo o período dos pés da estátua. Nós sabemos muito bem que não se levantará outro reino. Nós sabemos muito bem que a única coisa que falta nessa profecia, que até aqui se cumpriu completamente, cada detalhe, basta pegar um livro de história geral e você vai encontrar os impérios babilônico, Medo-Pérsia, Grécia, e assim você vai encontrando tudo na história se cumprindo exatamente, com precisão cirúrgica. E você percebe que hoje nós vemos aqui um reino misturado. Você pode tomar, por exemplo, a Europa, e você percebe que Hitler fez o que pôde para unificar os países da Europa, e não aconteceu. Napoleão, e entre outros grandes. A própria União Europeia, que hoje está também se desfacelando, é uma prova de que de nenhuma forma barro e ferro iriam se misturar. Portanto, nessa profecia, a única coisa que falta é a rocha. A única coisa que falta é a volta de Cristo. E é exatamente essa única coisa que falta que me incomoda. Porque o nome da nossa igreja, o nome desta igreja é Adventista do Sétimo Dia. E o nome Adventista fala muito ao nosso coração. É aquele que espera, é aquele que aguarda. E eu diria para vocês hoje, para a igreja, que nosso maior problema como igreja adventista do sétimo dia é: Jesus ainda não voltou. Esse é o nosso problema. Porque com a demora, alguns começam a pensar: será que ele vai voltar mesmo? Com a demora, outros começam a pensar: bom, se ele já demorou até agora, então dá tempo eu fazer o que eu vou curtir aqui um pouquinho, e quando ele voltar eu me preparo. Mas a verdade é que os sinais que foram apresentados também por Jesus no seu sermão profético em Mateus 24, eles nos mostram que podemos ser pegos de surpresa se não estivermos vigiando. A vigilância é total. Todos os dias, quando eu vou ao trabalho, eu passo perto ali do alojamento da área militar, e eles têm várias guaritas espalhadas nas esquinas e no meio dos muros, aonde tem um sentinela. E eu gosto de observar os sentinelas. Eu já vi sentinela cochilando, eu já vi sentinela escorado na arma, mas eu já vi sentinela atento. E eu cheguei a Fortaleza tem pouco mais de 2 anos, eu nunca ouvi falar de guerra em Fortaleza, pelo menos nesses últimos anos. Pode ser que no passado tenha tido alguma guerra, alguma coisa, não é? A demora e a falta de expectativa de uma guerra pode fazer com que o sentinela durma no ponto. Ele pode pensar: bom, nunca teve nenhum ataque, nunca vi um avião sobrevoando para lançar mísseis na nossa base, nunca houve sequer um chamado dizendo assim: gente, fiquem alertas, porque alguma tropa das forças especiais lá do Piauí estão vindo para atacar Fortaleza. Essa demora, essa falta de ação, essa falta de risco provável faz com que o sentinela pense: bom, vou relaxar porque o negócio aqui está tranquilo. E a gente acaba se comportando assim quando diz respeito à volta de Jesus. Nós temos uma profecia que aponta em detalhes que Jesus voltaria. A única coisa que nós não temos é a data exata, e eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso, porque eu me conheço. E também porque eu sou brasileiro. E brasileiro tem aquela mania, não tem?
brasileiro gosta dos últimos minutos dos 45 do segundo tempo para fazer o gol. Se Jesus tivesse falado, vou voltar no dia 22 de outubro de 2017, muita gente teria se perdido. Nós temos uma profecia. Nós temos a comprovação de que essa profecia é real na Bíblia e em fatos históricos. Nós temos a certeza de que só falta pedra. Nós temos um jovem chamado Daniel, que enquanto na corte babilônica nos mostrou de uma maneira maravilhosa que é possível ser obediente e fiel a Deus. E agora eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus no capítulo 24. Mateus 24, nós vamos ler apenas alguns versos deste que foi um dos sermões proféticos de Jesus. O capítulo 24 começa no verso 1, com Jesus saindo do templo. E enquanto ele saía do templo, os discípulos se aproximam dele e então mostram para Jesus a construção do templo. Sabe, o orgulho da nação judaica, o orgulho dos discípulos era o templo. Templo lindo, alto, construído e revestido de mármore branco. O sol batia naquelas colunas, ele refletia. É claro que ele não tinha a glória do primeiro templo, mas ainda assim a nação judaica ainda olhava para aquele templo como uma grande demonstração de poder religioso. E os discípulos, muito embora estivessem ao lado do Salvador do mundo, o único que poderia fazer algo realmente bom e relevante para a salvação da humanidade, eles agora fazem com que Jesus olhe para o templo e eles gostariam que Jesus admirasse e falasse algo sobre o templo. Jesus então diz algo sobre o templo. Jesus diz assim: vocês estão vendo tudo isso? Eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus e o seu método maravilhoso de ensinar, não é? Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer assim: o importante não são as paredes, o importante não é o mármore, o importante não é o valor físico que tem aqui, banco, ar-condicionado. A igreja é importante e a igreja é composta de pessoas. Eu comecei dizendo que nós temos uma mensagem relevante e muito necessária para o mundo hoje. E sabe o que a gente percebe? Eu percebo que em pleno século 21, portanto muito mais próximos do cumprimento da profecia da volta de Jesus, em vez da igreja demonstrar uma ansiedade através de ações práticas, através de pregação do Evangelho, através de uma atividade intensa, dá para perceber uma igreja apática, uma igreja que se cansou de esperar Jesus e está dormindo no posto de vigilância, uma igreja que deveria pregar o Evangelho, porque eu vou dizer uma coisa: mensagens bonitas tem muito pregador que prega, mensagens de alívio emocional tem muita gente que prega, mas a mensagem verdadeira de um Deus vindouro, de um Deus que espera de nós responsabilidade no exercício da fé, essa mensagem precisa ser pregada. A profecia precisa ser estudada e conhecida por nós. E a maneira que a Bíblia apresenta as suas profecias, ninguém tem desculpa para falar assim: eu não sei. E quando eu digo que ninguém tem desculpas, é porque o próprio Jesus deixou registrado de uma maneira muito prática o que iria acontecer, e são os versos que nós vamos ler agora. Verso 4: Jesus respondeu: vede que ninguém faça o quê? Jesus dizendo para os discípulos: eu vou dizer uma coisa para vocês, mas olha, não permitam jamais
que ninguém vos engane, porque muitos virão dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, mas não vos assusteis. Por quê? Por quê? Porque ainda não é o fim. Haverá também fome, terremoto em vários lugares, mas isso é o fim? Isso é o quê? É o princípio das dores. Só que no verso 14, Jesus deixa bem claro qual é a marca do fim. Veja, guerras, rumores de guerras não é o fim. Terremotos, pai contra filho, aquele negócio, é o princípio das dores. Verso 14 diz: e será pregado este evangelho do reino. O evangelho do reino, que compreende a volta de Jesus, será pregado em todo o mundo para testemunha de todas as nações. Então virá o fim. E sabe qual é o verdadeiro sinal da volta de Jesus? Verso 30. Então, completando aqui o verso 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, e fala o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão, e tudo isso já aconteceu. E eu vou repetir a expressão que eu gostei, com precisão cirúrgica, porque tem a data exata quando houve queda das estrelas, quando houve terremoto, o grande terremoto de Lisboa. Pode ser que tenha acontecido outro terremoto com tamanha magnitude, mas esse terremoto de Lisboa é o que marca o terremoto profético. Na ocasião, cerca de 90 mil pessoas morreram. E tudo isso já aconteceu, e aí no verso 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Amém. E eu pergunto, diante de fatos como este, o que falta para nos levantarmos e pregarmos o Evangelho? Poderemos discorrer a profecia aqui, poderemos falar teologicamente de datas, momentos, comprovações reais, irrefutáveis, de que Jesus está voltando. Mas uma coisa não me entra na cabeça, a teologia entra, as datas entram, só não me entra na cabeça como é que nós seres humanos ouvimos tanto falar de volta de Jesus, ouvimos tantas datas se cumprindo, vemos a profecia diante dos nossos olhos e ainda continuamos sentados sem pregar o Evangelho. Isso eu não entendo. Isso eu não entendo. E não quero nem me arriscar para não ser injusto, mas não entendo. Parece que ficamos perguntando: Senhor, por que eu? Por que eu? Sendo que Mateus 24:14 nos insere na profecia: este evangelho do reino será pregado onde? Fortaleza faz parte do mundo? Este evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Querido amigo, querido irmão, você e eu fazemos parte desse contexto profético. Você e eu somos parte dessa profecia. Nós somos evangelistas. Você não precisa estar em um púlpito diante de pessoas para ser um evangelista. O dia que você aceitou a Jesus Cristo, você se tornou um evangelista, porque a sua vida automaticamente já diz a respeito da vida de Cristo. As suas ações já demonstram quem é Cristo, positivamente ou negativamente. Quando a gente fala de este evangelho ser pregado em todo o mundo, nós estamos falando de um evangelho que deve ser pregado com algo mais do que meras palavras. Deve ser pregado com a nossa vida, deve ser experimentado. Ele deve ser transmitido com coragem.
Chega de ficarmos tentando ser uma igreja politicamente correta. Nós estamos abrindo mão de princípios muitas vezes para adular pessoas. Deus não nos chamou para isso. Basta ler sobre o ministério de Jesus e você vai ver que Jesus amava incondicionalmente, mas ele não era politicamente correto. Ele nunca adulou o que era errado. Ele chegou ao ponto de chamar os próprios líderes da igreja de hipócritas e raça de víboras. Está na hora, meus queridos irmãos, de estudarmos a Bíblia, não para atacar, mas para aprender. Amém. Para receber luz, iluminação do Espírito Santo. Parar de perguntar por que eu e falar assim: Senhor, sou eu, envia-me a mim. Houve um homem que tentou fugir dessa história. Houve um homem que perguntou por que eu, diversas vezes. Ele nasceu em 15 de fevereiro de 1872, filho de uma família bem estruturada socialmente, não tão financeiramente, mas socialmente, era uma família bem relacionada. Ele se casou em 1803, com 21 anos, ele participou de uma guerra em 1812, e ele, muito embora conhecesse a Bíblia, por intermédio de seus pais, em algum momento da sua vida se tornou deísta. Vez por outra ele era convidado a participar nos cultos da congregação batista, onde os diáconos faziam a leitura dos sermões. Só que alguns diáconos não tinham boa leitura, e como este homem, Guilherme Miller, lia muito desde a sua infância, tinha uma excelente leitura, e o que ele fazia de melhor quando ia para esses cultos era reclamar e criticar as pessoas. Certa ocasião, depois de criticar muito, um parente chegou para ele e falou assim: bom, faz assim então, faltou agora um diácono, você vai lá e vai ler o sermão para a gente. Já que você está criticando tanto, então leia para a gente o sermão, você lê tão bem. Ele subiu ao púlpito, começou a ler o sermão. No meio da mensagem, ele começou a chorar copiosamente. Exatamente naquele momento o Espírito Santo falou com ele. Posteriormente, ele mencionou que naquele dia ele encontrou em Jesus um amigo. Amém. Algo que ele não cogitava como deísta. Mas naquele dia começou a transformação e ele se propôs a estudar a Bíblia verso por verso. E foram 2 anos intensos estudando a Bíblia. Ele estudou a Bíblia de 1816 a 1818, 2 anos, verso por verso, e só passava para o próximo verso quando entendia o anterior. Ele chegou a várias conclusões, mas ainda não queria pregar. E então ele falou assim: vou revisar todas as minhas conclusões para não falar coisa errada. E agora ele passou mais 4 anos revisando tudo que ele já tinha estudado. 6 anos de estudo. E o Espírito Santo o incomodava para que ele pregasse, mas ele lutava contra o Espírito Santo. Ele não queria pregar de jeito nenhum. Ele não queria compartilhar com as pessoas aquela bênção que ele estava descobrindo através dos estudos, especialmente Daniel e Apocalipse. Até que um dia, sábado, dia 13 de agosto de 1831, após 13 anos protelando, ele não aguentava mais o Espírito Santo batendo na sua cabeça, e ele falou assim: eu vou fazer o seguinte, se alguém vier atrás de mim em minha casa e pedir para que eu pregue sobre este tema que eu estou estudando, então eu vou. E ficou tranquilo, porque ele sabia que ninguém iria até a casa dele. Ele morava numa fazenda, era tudo muito longe, as pessoas nem sabiam que ele estava estudando. Meia hora depois a porta bate. Ele nem imaginava, quando ele abre a porta, seu sobrinho Irving estava lá. Seu sobrinho Irving havia viajado 25 quilômetros naquela manhã para bater a porta de Guilherme Miller e fazer um convite: tio Guilherme, nós queremos que o senhor vá à nossa igreja para pregar
sobre a volta de Jesus, esse assunto que o senhor vem estudando. Guilherme Miller virou as costas, saiu, bateu a porta da cozinha com toda a fúria, foi para o jardim e começou a reclamar com Deus e questionar: por que eu, Senhor? Por que eu? Tanta gente no mundo para pregar, eu só queria aprender. Por que eu devo pregar o Evangelho? Mas, depois de gritar com Deus, depois de abrir o coração, ele decidiu ir com seu sobrinho. E então, pregou o Evangelho. Seu primeiro sermão sobre a volta de Jesus foi no dia 14 de agosto de 1831, aos 50 anos de idade. Quanto tempo! Mas no momento certo, a pregação sobre a volta de Jesus chegou na América do Norte. E ele é considerado um dos precursores da pregação da volta de Jesus na América do Norte. E hoje nós temos uma influência muito grande desses estudos. Ele foi um dos grandes precursores do Adventismo, ou seja, a volta de Jesus. Meu querido irmão, ele estava mais distante do que nós do acontecimento final, que é a volta de Jesus. E depois dele muitos outros se uniram. E depois, mais um tempo, surgiu o movimento dos mileritas, depois adventistas. E essa mensagem cresceu e ganhou o mundo. E em algum momento essa mensagem chegou até você. E hoje você está aqui. E este Evangelho será pregado para testemunho de todas as nações, em todo o mundo. Então virá o fim. Se nós olharmos e pegarmos os relatórios, a gente chega à conclusão que a cada 3 minutos uma pessoa é batizada no território do Nordeste. Só que a gente pega agora o outro lado do mundo e a gente vê que, por exemplo, num país lá, numa região de muçulmanos, enquanto há 20 milhões de muçulmanos, tem uma congregação lá com 20 adventistas, tentando pregar o Evangelho como podem. Em alguns lugares, a pena de morte para quem prega o Evangelho. E há cristãos que se levantam para pregar o Evangelho porque tem um motivo para morrer. No nosso país há uma liberdade tremenda que logo será tirada e Deus vai cobrar de nós. Nós temos uma liberdade tremenda, nós podemos distribuir livros na rua, nós podemos falar de Jesus no ônibus, nós podemos colocar uma caixa de som no meio de uma praça e pregar o Evangelho. E é exatamente aqui que nós percebemos uma apatia quanto à pregação do Evangelho por parte dos próprios crentes. Repito, eu não entendo por quê. Não entendo. Mas o fato de não entender não nos deixa livres para continuar fazendo a mesma coisa. Talvez hoje você seja o Guilherme Miller da época moderna. Talvez hoje eu esteja falando para alguém que está protelando, sabe que tem que pregar o Evangelho, mas não prega. Sabe que pode usar o pequeno grupo como uma estrutura para a salvação de almas, mas não faz. Por algum motivo pessoal, não faz. O Espírito Santo incomoda, o Espírito Santo chama. E a pessoa tem o conhecimento, tem a facilidade, tem os recursos, tem a liberdade, mas não proclama o Evangelho. Queridos irmãos, hoje o Espírito Santo está te chamando para a missão, para entrar com tudo nessa missão, para pregar o Evangelho. Chega de ficar preocupado com sistemas, com recursos, com coisas. Parece que estamos contaminados com o mesmo problema dos discípulos, olhando para o templo e falando: Jesus, está vendo tudo isso? Está vendo a magnitude do nosso templo? Hoje é o tempo de olharmos para as pessoas.
Pessoas que vão perecer se nós não falarmos de Jesus. O que você pode fazer? O que você pode fazer para proclamar o Evangelho? Temos várias frentes. Existe a Missão Caleb, existe um ano em missão, existe o evangelismo pessoal, existe a dupla missionária, existe o pequeno grupo. Existe você lá no seu trabalho, na escola, onde quer que você esteja. Nós precisamos hoje de ação. E é Jesus quem está te convidando hoje. Na verdade, convocando, porque se você é do exército de Cristo, você tem que ser um soldado com a mesma característica de Paulo. Quer vivamos ou morramos, somos seus.